Olá, jovens, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar início a um curso de geometria analítica e a base de toda a geometria analítica, né, começar pelo plano cartesiano. Depois disso a gente vai falar do ponto e nesse vídeo ainda eu vou te mostrar como é que se calcula a distância entre dois pontos. Tudo bem? Vamos com calma dentro de geometria analítica, é um assunto bem extenso. Eu pretendo botar aqui aulas sempre bem completinhas para a gente pegar todo esse tema aí que normalmente dá muita dor de cabeça aí para os alunos de ensino médio. Você que é novo aqui no canal, não se inscreveu ainda, deixa aí sua inscrição, deixa o seu like, me ajuda a melhorar o canal, tira suas dúvidas, me procure nas redes sociais caso você queira tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa. Eu estou aqui para ajudar vocês. Pessoal, é isso. Boa aula. Tchau. Bom, pessoal, hoje é a nossa primeira aula de geometria analítica e a gente começa sempre estudando o ponto, mas existe uma coisa que você tem que entender antes de ver o ponto, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, essa figura que está aqui, ela é base para todo o sistema de localização, por exemplo, as coordenadas, né, na Terra, latitude e longitude, é baseado num plano cartesiano, o plano piloto, né, onde a gente vive aqui em Brasília. Para quem não é de Brasília, né, vem aqui visitar, você vai ver que o plano piloto, que é uma cidade planejada, em cima de um plano cartesiano, tá certo? E basicamente qual que é a ideia? Eu tenho dois eixos, o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. O eixo X, que é o eixo horizontal, é o chamado eixo das abscissas, né? Ele é o eixo X. Tudo bem? E esse ponto de encontro dos dois é chamado de origem. É a origem do plano cartesiano, tá? É o ponto de coordenadas 0 e 0. O plano cartesiano divide o plano em 4 quadrantes. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. É importante que você perceba que no primeiro quadrante o x ele é o positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante eu tenho o x negativo e o y positivo. No terceiro quadrante eu tenho x negativo e y negativo. Já no quarto quadrante eu tenho x positivo, mas tenho y negativo. Tá bom? Bissetrizes dos quadrantes. Quando a gente fala em bissetriz é porque ele está dividindo um ângulo ao meio. Quer dizer que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Tá bom? Essa reta aqui, ó, y igual a x, é a chamada bissetriz, primeira bissetriz. Também aparece muito assim, ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá legal? A bissetriz dos quadrantes ímpares é essa reta que tem equação y igual a x. Quer dizer que todo ponto que está aqui, por exemplo, sei lá, esse daqui, ele vai ser o ponto 4 e 4. Qualquer ponto que está aí, ele tem o y e o x iguais. Já a chamada segunda bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes pares, né? A equação da reta dela é y igual a menos x. Tranquilo? Então, vamos seguindo. O ponto, né? De fato, agora vamos falar o que é o ponto. O ponto, ele é um conjunto de coordenadas. Isso daqui é como se fosse o endereço do ponto. Isso que é a coisa brilhante. Esse ponto aqui é como se ele morasse, ó. Ele está horizontalmente no 3, verticalmente no 4. Esse é o ponto 3 e 4. Tá? O ponto é sempre representado por um par. Isso daqui é chamado de par.
ordenado. Por que ele é um par ordenado? Porque ele tem uma ordem pré-estabelecida. Primeiro o x, depois o y. Tá? O x é a abscissa do ponto, o y é a ordenada do ponto e o conjunto são as coordenadas do ponto. Então, esse ponto P ele tem 3 como abscissa, 4 como ordenada e 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Tranquilo? Então, esse é um ponto que está, né, no primeiro quadrante, usando o que a gente falou agora há pouco. E um último conceito que a gente vai ver nessa aula é o de distância entre dois pontos. Para determinar a distância entre dois pontos, eu preciso de um teorema básico, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer esse Teorema de Pitágoras? Pessoal, simples. Olha para cá. Ó, aqui eu tenho um triângulo. Tá vendo? Agora vamos lá. Quanto é que mede esse segmento que está aqui? Ó? Eu vou pedir para você dar uma olhada aonde eu vou fazer de verde aqui. De verde não, para não confundir com a hipotenusa. Ó, olha aqui para o roxo. Quanto é que mede isso daqui? É o y de A menos o y de B. Agora, quanto é que será que mede esse segmento que está aqui? Ó, deixa eu fazer aqui embaixo. Ó. Tá vendo isso que eu pintei de laranja? O que é isso aí, pessoal? É o x de B menos o x de A. E esse que está verde aqui, isso daqui, é a distância entre o ponto A e B. E agora eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí. E se eu tirar aqui a raiz quadrada, eu descubro que a distância do ponto A ao ponto B vai ser x de B menos x de A ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Eu gosto de resumir ainda mais. Eu gosto de colocar assim, ó. Eu gosto de colocar delta x ao quadrado. Nossa, ficou feio. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Eu gosto de colocar assim, ó. Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Henricão, mas me diga uma coisa. E a ordem? Tem alguma diferença? Gente, se você pegar uma subtração e trocar a ordem, você concorda comigo que a única coisa que vai mudar é o sinal? É a única coisa, né? Se você faz assim, 7 menos 5 dá 2. 5 menos 7 dá menos 2. Então, pronto, só vai mudar o sinal. Como, na sequência, o que eu estou fazendo é elevar ao quadrado, se eu pego um número 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Se eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, também dá 4. Então, nesse caso, a ordem não vai fazer diferença. Você pode subtrair na ordem que você quiser, porque na sequência você vai acabar elevando ao quadrado. Tudo bem? Por isso, nesse caso, não precisa se preocupar com a ordem. Bom, é isso. É assim que você calcula a distância entre dois pontos. Espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Um beijão, gente. Qualquer coisa, me procura.